Canto era uma criança que em 2009 desapareceu. Ela morava na cidade de Tracy, na Califórnia, e foi encontrada dias depois dentro de uma mala. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Mayara Failassi, sejam bem-vindos ao canal Estante de Crimes, onde falamos sobre casos criminais reais, teorias e histórias macabras. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E é isso, espero que vocês gostem do caso de hoje. Sandra Renee Cantu morava em Tracy, na Califórnia, com a sua mãe, seus avós, 3 irmãos mais velhos. O caso aconteceu no ano de 2009 e eu fiz uma pesquisa sobre a cidade de Tracy e era uma cidade muito tranquila para você poder criar uma família. Era uma cidade pequena, não tinha muitas pessoas, então era normal as crianças andarem sozinhas na rua. Mas que pra gente isso seja algo extremamente perigoso, né? Uma criança andando sozinha na rua. Para aquela época, em 2009, digamos assim, naquela cidade, não era um problema para as pessoas, para os moradores, porque realmente era uma cidade com a criminalidade, com a taxa de criminalidade bem baixa. Ela era uma aluna da 2ª série da escola primária J. Scobson. No dia 27 de março de 2009, a Sandra, ela saiu da sua casa. Ela disse para sua mãe, depois que ela chegou da escola, que ela ia brincar com uma amiguinha. Ela saiu de casa, normal, foi brincar com essa sua amiga. E ela saiu da casa dessa sua amiga às 16 horas. Ela disse para essa amiga que ela ia passar na casa dela, avisar a mãe dela que ela queria ir brincar com outra amiga. Ela chegou na casa dela, ela falou para a mãe dela: "Mãe, posso ir brincar com outra amiguinha?" E a mãe dela falou assim: "Você pode, só que você precisa estar em casa até às 18 horas, porque é a hora do jantar." Naquele dia, a Sandra ela não voltou para casa no horário do jantar. A sua mãe ficou extremamente preocupada, saiu na rua, começou a ir na casa dos amiguinhos dela, começou a tentar fazer o mesmo trajeto que a criança, começou a tentar procurar a filha, mas nem sinal da Sandra. A Sandra ela morava num complexo de apartamentos. A polícia decidiu então fazer uma varredura ao redor do local, e podia ser que eles encontravam uma criança perdida, uma criança machucada, uma criança ferida. Aqui, o que eles viram nas imagens de câmera de segurança foi tipo assim, muito pouco. Então a polícia pensou que talvez ela ainda estivesse ali na área. Inclusive a polícia chamou até o FBI para que pudessem ajudar eles naquela investigação, que pudesse ter mais peso em cima daquilo para que eles pudessem de fato achar a menina. Mas foi passando os dias e a garota ela não foi encontrada. Dia 28 e 29 de março, a polícia então começou a fazer varredura ao redor da cidade, do local onde ela foi vista pela última vez, com helicópteros e com a ajuda de patrulha de outras cidades, para que pudesse ter uma investigação em peso, para que eles pudessem de fato achar aquela garota. Era uma cidade pequena, não tinha costume de crianças desaparecerem por ali. Eles estavam assim muito empenhados em tentar encontrar a Sandra. A polícia também começou a ter uma partida de investigação muito interessante, verificar históricos de criminosos ali na cidade, para ver se eles poderiam ter alguma ligação com algum tipo de sequestro ou algo assim. A polícia também tinha um histórico de uma situação que tinha acontecido com a Sandra há um ano antes, por exemplo, dela desaparecer. Uma pessoa acabou vendo um homem tentando beijar a boca da Sandra. Ela estava na piscina local ali da cidade brincando, quando um homem, um adulto, ele simplesmente tentou dar um beijo na boca dela. Na época, ela tinha 7 anos de idade, então a polícia, como tinha esse reporte no sistema deles, foi atrás desse homem para poder ter um depoimento dele, para saber se ele tinha algum envolvimento com o desaparecimento dela. Mas ele tinha um álibi, então ele foi dispensado porque a polícia viu que ele realmente não tinha nada a ver com o desaparecimento da Sandra. Agora, vou falar uma coisa pra vocês. Se preparem, porque a partir de agora o que eu vou falar é algo muito pesado. Se você for sensível a esse tipo de conteúdo, ainda mais quando envolve crianças, vocês podem, por favor, pular esse vídeo. No dia 6 de abril, uma mala contendo o corpo de Sandra foi encontrado durante o dreno de rotina em uma lagoa de irrigação. Os funcionários locais da cidade estavam fazendo a limpeza do local quando encontraram o corpo da jovem dentro de uma mala. De acordo com o laudo da autópsia, a Sandra ela foi sufocada, deram fortes batidas em sua cabeça com algum objeto e ela foi abusada sexualmente com algum tipo de objeto. Ela não foi abusada sexualmente por uma pessoa, tipo,
por um homem, por exemplo. Não tinha DNA de um DNA masculino no seu corpo, mas sim graves ferimentos de um abuso sexual com alguma coisa que introduziram dentro das suas partes íntimas. Gente, pelo amor de Deus, isso realmente é uma coisa assim muito bizarra. E tipo assim, é uma situação, é um caso muito perturbador, porque pelo todo o contexto da situação, mas fica aqui porque, nossa, o desfecho desse caso é uma coisa que, assim, sinceramente, vai te deixar chocado. Os especialistas do FBI, eles precisavam traçar um perfil de um assassino para que eles pudessem chegar a algum lugar. Então, eles traçaram o perfil de algum homem branco, alto, que tivesse entre 25 a 35 anos e que talvez tivesse algum tipo de histórico criminoso. E eles começaram, então, ir atrás desse suposto assassino. Algumas coisas no dia e na semana que a Sandra, ela desapareceu, aconteceu ali ao redor. E a polícia teve conhecimento desses acontecimentos meio estranhos. Então a polícia decidiu suspeitar desses acontecimentos. É uma pessoa que ninguém esperaria que pudesse ter feito isso, mas a polícia pensou assim, por que não, né? Uma das amiguinhas que a Sandra, ela foi na casa naquele dia, ou que ela tentou ir na casa naquele dia, tinha uma mãe que se chamava Melissa. Essa Melissa, ela era professora da escola dominical da igreja local da cidade. A Sandra conhecia essa Melissa, né, e era amiga da filha dela. E essa Melissa, ela era professora da igreja. Então, a família da Sandra, por exemplo, confiava total em deixar a Sandra brincar lá. Porque, querendo ou não, a Melissa era professora da igreja, uma pessoa direita, que todo mundo via com bons olhos na sociedade. Só que essa Melissa, ela teve umas atitudes muito estranhas no dia do desaparecimento da Sandra. Quando a Melissa soube que a Sandra estava desaparecida, primeiro, ela mandou uma mensagem para a mãe da Sandra, dizendo assim: hoje, por volta das 4 horas da tarde, uma coisa minha desapareceu. Não sei se isso pode ser algo importante ou não. A mãe da Sandra nem deu muita atenção para isso. Apesar de ter falado para a polícia, tipo, ela disse que algo desapareceu, será que tem alguma coisa a ver? Mas até então era uma informação ali irrelevante. No dia seguinte do desaparecimento da Sandra, os moradores locais fizeram uma vigília para a garota na cidade. A polícia estava presente nessa vigília. De acordo com informações da própria polícia, ela estava um pouco nervosa e alterada e ansiosa. Ela disse para a polícia que ela achou um bilhete na rua e nesse bilhete estava escrito assim: Sandra Cantu está dentro de uma mala. Essa mala está jogada na água. Mas essa Melissa, ela tinha um histórico de problemas mentais. Ela tinha histórico de transtorno bipolar, esquizofrenia, ela tinha depressão, ela tomava remédios controlados. A polícia achou que ela só estava falando uma coisa aleatória pelo momento, por ela estar nervosa. Todo mundo ali estava muito nervoso com a situação. Então a polícia, nem levou em consideração aquilo que ela tinha falado. Mas assim, antes da descoberta do corpo, ela não era uma suspeita desse caso. Depois da polícia começar a ligar os fatos dessas informações, a polícia decidiu começar a investigar um pouco melhor a Melissa. Outra coisa que aconteceu foi quando a polícia decidiu tomar a investigação da Melissa e começar a tomar depoimento de algumas pessoas que eram perto dela. E um morador que morava perto de um dos trailers que ela morava, que ela tinha, eu não sei exatamente se ela morava dentro de um trailer ou algo assim do tipo, mas ele disse que ela começou a falar para as pessoas ao redor que alguém tinha entrado na casa dela, ou no apartamento dela, ou no trailer dela, realmente eu não sei essa informação, mas entrar dentro do lugar onde ela vivia e roubado a sua mala. Uma pessoa entrou dentro da casa dela e roubou uma mala vazia, e que aquilo era muito estranho. O caso, já na mídia, um ex-marinheiro dos Estados Unidos, ele chegou para a polícia e ele disse que no dia do desaparecimento da Sandra, ele viu um SUV que estava parado perto da lagoa. Ele achou muito estranho aquela situação e ele disse que ele e sua esposa estavam ali passeando, ele já aposentado. Ele disse que viu uma mulher e aquela mulher parecia estar bem agitada.
A polícia então mostrou o carro da Melissa e uma foto da Melissa para aquele casal e eles falaram que tanto o carro como a pessoa que eles tinham visto naquele dia era a própria Melissa. A polícia continuou a revisar as imagens de câmera de vigilância instalado do lado de fora da casa da Sandra, que mostrava a jovem andando em direção à residência da Melissa, mais ou menos umas 4 horas da tarde. A câmera também capturou o carro da Melissa, seguindo em direção oposta 8 minutos depois. Aproximadamente ao mesmo tempo, Melissa ligou para esse homem, para essa pessoa, para um gerente do lugar onde ela morava, dizendo, relatar que alguém entrou dentro da sua casa, do seu apartamento, e roubou a sua mala. Depois de algumas horas, uma câmera de vigilância localizada do lado de fora do estacionamento da igreja, aonde ela dava aula, capturou ela dirigindo para aquela região. 30 minutos depois, ela foi capturada retornando à igreja e foi nesse período de 30 minutos que ela foi vista na lagoa de irrigação. A polícia pegou uma imagem de segurança dela chegando na igreja, entrando na igreja, ela saiu, demorou uns 30 minutos e depois ela voltou. A lagoa onde foi encontrado a mala com o corpo da Sandra era perto da igreja, então era tempo suficiente para ela ir cometer o crime e ter voltado lá na igreja. Os agentes do FBI então entraram dentro da igreja e começaram a fazer uma investigação em tudo que tinha lá. E quando eles levaram para o laboratório e fizeram os exames, foi comprovado que aquele sangue era o sangue da Sandra. Em 10 de abril de 2009, a Melissa ela foi presa e acusada pelo assassinato da Sandra. Recebeu acusações e se declarou culpada de assassinato em primeiro grau e sequestro de Sandra. A fim de evitar a pena de morte, ela acabou confessando o seu crime. Ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Em sua sentença, ela disse que ela não consegue entender o que ela fez e ela realmente espera entender o porquê que ela fez tudo aquilo, que ela realmente nunca vai se perdoar por ter tirado a vida da Sandra. O que se entende dentro desse caso, não existe um motivo evidente para ela ter feito aquilo, não existe um motivo para ela simplesmente ter pegado uma criança de forma aleatória e ter cometido um crime. A polícia acha que ela apenas estava querendo de alguma forma chamar a atenção, porque nada de diferente estava acontecendo na vida dela. Ela também parecia estar em dias com os seus medicamentos, sobre os seus transtornos, então o fato dela ter feito isso é uma coisa que ninguém sabe explicar. Ela também abusou sexualmente da Sandra com esse objeto que ela matou a garota, o que foi uma coisa assim extremamente bizarra. Durante o julgamento, o advogado de defesa obviamente tentou alegar insanidade mental da parte dela, que ela era uma pessoa que tinha transtornos mentais, mas isso foi provado que naquela época ela estava bem, ela estava com os remédios em dia, então isso foi uma coisa também que não deu certo. Ela acabou pegando a sua sentença de prisão perpétua e ela está presa até hoje, pagando pelo crime que ela cometeu. Esse caso foi indicação de seguidores aqui no YouTube, de comentários de vídeos, então se você tem algum caso que você queira que seja falado aqui do Seja de Crimes, você pode deixar aqui nos comentários que eu trago pra vocês o caso. Semana que vem vai ter um caso aqui muito bizarro. Lembrando que a gente tem vídeo de toda quarta-feira e semana sim, semana não. Eu tenho tentado colocar vídeos extras e todos os dias aqui no canal nós temos vídeos curtos falando sobre curiosidades, histórias bizarras de forma em geral. Então se inscrevam no canal, compartilhe o link do canal nas suas redes sociais, compartilhe os casos, deixe aqui sua indicação de caso. E é isso, obrigado por ter ficado até aqui comigo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!